Bom dia, queridos, graça e paz. Que a paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que possamos estar louvando ao Senhor Deus com a nossa vida. A partir desse vídeo, nós vamos começar a estudar o Êxodo, o povo de Deus peregrinando no deserto. Nós sabemos que a nossa vida tem muito a ver com o Êxodo, muito a ver com o deserto. Nós somos filhos escolhidos de Deus, peregrinando numa terra árida, uma terra que jaz no maligno. Mas a promessa do Senhor Deus é que um dia Ele virá e restaurará essa terra, e nós viveremos para sempre junto do Senhor Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, e estaremos vivendo em harmonia, em amor, onde não haverá pranto, nem dor, nem tristezas. Mas ainda quando estamos aqui, nessa terra, nós precisamos aprender a viver nela. Nós precisamos aprender a confiar somente em Deus e a ter o Senhor Deus como nosso supremo Senhor. Sabemos que a vida é difícil, que a caminhada é espinhosa, mas junto do Senhor nós somos vencedores, porque Jesus já venceu por nós. Por isso, a importância de aprendermos com o povo no deserto, porque as nossas atitudes se assemelham muito ao povo no deserto. Vamos ver aonde começou essa história. Lá em Gênesis 15, quando Deus separa Abraão, que ainda é Abrão, para ser a semente santa, dele sairá todos os descendentes do Senhor, através de Abraão. Deus promete a ele que ele será o escolhido para dar início a uma numerosa descendência, que será maior que as estrelas do céu. E todos nós que somos filhos de Deus, que passamos a habitar o reino celestial, que somos escolhidos porque Jesus morreu por nós na cruz, nós fazemos parte dessa nação santa, desse povo eleito de Deus. Então nós descendemos também de Abraão. Em Gênesis 15, 13 está escrito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, o Senhor Deus está dizendo a Abraão, séculos antes de acontecer o êxodo, que o povo descendente dele seria peregrino numa terra estranha. No caso aqui, no Egito. Eles seriam reduzidos à escravidão. Nós sabemos que o povo, ele vai a partir de José. A terra de Canaã está passando por fome, por necessidades. José está no Egito como o ministro, o maior ministro do Egito. Ele leva o povo, o seu pai, seus irmãos e toda a descendência deles para morar no Egito. Então, esse povo sai da terra onde Deus mandou Abraão habitar e vai para o Egito. E a partir daí, depois que José morre, depois que se passaram, acabou toda a descendência de José, aquela descendência de Israel que foi para o Egito, aí são novas pessoas, nova geração. Vem um novo faraó e eles passam a ser considerados escravos no Egito. Eles passam a ser escravos no Egito. Mas o Senhor continua aqui prometendo a Abraão: mas também eu julgarei a gente
a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus está falando, olha, eles vão ser escravos lá nesse lugar, mas eu julgarei esse povo que vai oprimir o meu povo, e eles sairão de lá com grandes riquezas. E nós também sabemos que eles vão sair de lá com a poderosa mão de Deus, com grandes milagres. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, o Senhor Deus vai trazer de volta esse povo para habitar a terra, que é a terra de Israel, a terra prometida por Deus. Que Deus está prometendo tudo isso aqui a Abrão, que quando esse povo for ser escravo lá, ele voltará, porque esse povo que habita a terra nesse momento que o povo de Deus voltou, eles são idólatras, são completamente contra o Senhor Deus. Eles são filhos da perdição. Então, quando eles fizerem tanta coisa absurda que encher a ira de Deus, o Senhor Deus vai trazer esse povo, eles serão derrotados e o povo de Deus vai passar a habitar a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então aqui nós vemos a promessa a Abraão. Você vê que o nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Ele cumpre as suas promessas. Às vezes passam-se gerações, mas as promessas de Deus são cumpridas. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Porque o Senhor já prometeu, já disse o que iria acontecer décadas, centenas de anos atrás, e depois tudo se cumpre ponto a ponto. Aí nós vamos ver aqui no livro de Êxodo, no primeiro livro, no primeiro capítulo, está escrito: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Então, os que foram para o Egito, são esses os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito. Todas as pessoas, porém, que descenderam de Jacó foram 70. Então, os que saíram lá de Judá e foram para o Egito foi o número de 70, mas aqui a gente está vendo que o Senhor Deus, depois de muitos anos, eles aumentaram muito, eles cresceram e se fortaleceram tanto que os egípcios ficaram com medo deles. E aí o faraó, que não conhecia José, que já era outro faraó, que já tinha morrido, já a história de José já estava esquecida, ele diz: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplica, e seja o caso de vindo guerra, ele se ajunte com esses nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. Então, eles ficam com medo de perder a terra para o povo de Deus, porque eles são numerosos, são fortes. Aí eles vão vão se tornar escravos a partir daí. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Então eles fizeram com que o povo sofresse amargamente. Eles se tornaram escravos no Egito. E ainda o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Purá,
Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, eles vão matar as pessoas, os filhos dos egípcios. Eles vão tentar, mas as parteiras não vão obedecer o rei, o faraó. Elas não vão obedecer o faraó e vai continuar nascendo os filhos. E quando o faraó as chama para conversar, elas falam: não, elas são muito fortes e elas não precisam de nós. Quando nós chegamos, os filhos já nasceram. Aí o faraó dá outra ordem: todos não que nascerem agora, o homem, se for filho homem, será lançado no Egito. Então aqui nós vemos o mal imperando, o mal tentando acabar com a descendência de Deus. Mas nós sabemos que o Senhor Deus, ele é poderoso e isso não vai acontecer. Por mais que o povo de Deus seja perseguido, o Senhor Deus vai nos proteger, vai nos guiar e vai nos direcionar. E a poderosa mão do Senhor estará conosco todos os dias, assim como Jesus prometeu. E eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor Jesus está conosco. E por mais que sejamos perseguidos, por mais que tentem fazer de nós escravos, nós não seremos rendidos, porque o Senhor Deus nos liberta da opressão do inimigo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua providência. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor é o Deus poderoso que cuida de nós e que luta as nossas lutas. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Ó Senhor, abençoa essas pessoas. Sê com elas, Senhor, caminho com elas. Dê, Senhor, a elas o livramento. Dê, Senhor, a elas a certeza da salvação em Cristo Jesus. E dê, Senhor, a elas a certeza de que o Senhor está caminhando com cada uma delas. E o que o dia de cada uma possa, Senhor, ser totalmente dedicado a Ti. Ó Senhor, Deus maravilhoso, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ilumina, Senhor, os nossos corações, caminhe conosco e direcione-nos, Senhor. No nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigado por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deixa pelo menos um amém aqui embaixo.